Alô você, agora é a parte mais importante do nosso conteúdo do encontro, né, meu brother? É agora que você, meu amigo, você, minha amiga, você concursando de todo o Brasil, você que está no Amapá, Macapá, Roraima, você que está no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, você que está em Pernambuco, Piauí, você que está em todas as cidades e todos os estados do Brasil, inclusive Brasília, minha aclamada terra aí dos concursos públicos, Rio de Janeiro também, que é minha terrinha, minha terra natal. Agora, meu povo, é a hora que você decide se você é forte, se você é fraco, separa os homens dos meninos. Agora é a hora da resolução de exercício. Não adianta nada saber o conteúdo todo se não sabe o quê? Resolver exercício. Então vamos começar agora nos exercícios do ato administrativo e vamos testar o conhecimento que a gente viu do tema ato administrativo. Diga-se de passagem, nós detonamos a estrutura do ato administrativo, então não tem como errar no concurso público. Acompanha comigo aí. A revogação de um ato revogador não restaura automaticamente a validade do primeiro ato revogado. Gabarito da questão? Tá correto, né? Corretíssimo. Para isso eu vou ilustrar para você aqui, né, meu povo? Direito administrativo não é só auditivo ou visual, não é mecânico. Imagine o seguinte, imagine um ato administrativo de um prefeito. Lembrando que o ato administrativo é manifestação unilateral de vontade que o prefeito nessa qualidade solta e cria direitos e obrigações para si ou para terceiros. Imagine que o prefeito solte um ato administrativo interno. Que ato que é esse? É o ato de colocar o horário de 8 às 12 horas do funcionalismo e logo depois ele coloca um ato de 9 às 13. Só que pensa comigo uma coisa, ele vai e revoga esse ato de cima. Ele desfaz esse ato. Como o ato era legal, ele usou o que? A revogação. Tranquilo. Aí, de alguma forma, esse ato aqui para de existir. O que acontece? Se esse ato revogou de cá e esse ato para de existir, não pressupõe que esse aqui automaticamente volta a vigorar, não, tá? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque o ato revogador extinguiu o ato revogado, esse aqui parou de funcionar, volta esse. Eles são independentes. O que acontece? Esse ato foi revogado, esse ato aqui também parou de existir, vai ter que ter um terceiro ato recriando esse aqui. Tranquilo? Não existe essa volta automática do ato. Tá corretíssima a questão. Vamos partir agora para a próxima questão. Caso o diretor-presidente de uma autarquia federal edite um ato delegando o outro diretor a competência para julgar recurso administrativo, tal delegação será legal. Meu povo, o negócio é o seguinte, esse tipo de questão é aquela questão que quando eu dou aula eu falo assim, ó, a questão certa, se não cair no concurso A, cai no B, se não cair no B, cai no C. Sempre cai esse tipo de questão. Onde está plasmada ela? Ela está aqui, ó. Ela está no artigo 13, que trata de coisas que não são passíveis de delegação. Não é passível de delegação. 3 coisas não podem ser delegadas por força expressa do artigo 13 da Lei 9.784 de 99, que é o Processo Administrativo Federal. Primeira coisa, competência de natureza exclusiva não pode ser delegada. Segunda coisa, ato de caráter normativo não pode ser delegado. Exemplo, o decreto. Também o decreto, além de ser ato de caráter normativo, é de competência exclusiva, então já não pode ser delegado mesmo. E também natureza de recurso administrativo. Por isso é que a questão está errada, está dizendo que um diretor delegou ao outro um recurso administrativo, sendo que isso é vedado expressamente pelo artigo 13 da Lei 9.794 de 99. Questão errada, questão até de fácil acerto se você conhece as determinações da lei, ou seja, coisas que não podem ser delegadas. Artigo 13 da Lei 9.784 de 99. Vamos partir aí para a próxima questão. Como exemplo da incidência do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional relativo aos atos administrativos no ordenamento jurídico brasileiro, é correto citar a vigência entre nós do sistema do contencioso administrativo ou o sistema francês. Meu povo, aí tá errado, tá? Olha só, nós temos hoje, vigorando mundialmente, 2 sistemas. Nós temos o sistema francês e a gente tem o sistema inglês. Bem, de regra,
o que vale para a gente aqui na nossa Constituição Federal de 88 é o sistema inglês, ou chamado sistema do não contencioso administrativo. O sistema francês é o sistema do contencioso. Esse não é usado. O que é o sistema do contencioso, Evandro? Quer dizer que aqui existe dois tipos de tribunais. Você tem tribunal de natureza administrativa, que decide as lides administrativas e transita em julgado. E você tem os tribunais judiciais, que determinam as lides judiciais e transitam em julgado. Aqui a gente não tem isso. Aqui no sistema inglês, que é o nosso, é chamado sistema do não contencioso, ou seja, o direito administrativo não faz coisa julgada. Para ser chamado tribunal, somente o poder o quê? Judiciário. E somente o poder judiciário. E só ele é que faz coisa julgada. Olha aqui, ó, faz coisa julgada. Pô, povo, olha só. Essa questão estava dada. Por que estava dada? A única coisa que você tinha que gravar é duas coisas básicas. Primeira coisa, que existem dois sistemas, que o sistema é uma performance dualista. Existe sistema francês e inglês, isso aqui é o que vale no mundo. Só que na Constituição Federal ele vale o inglês, que é o quê? O sistema do não contencioso. Aí trouxe já dada, trouxe que o nosso sistema de ordenamento jurídico admite o francês ou o contencioso. Está errado, o nosso é o de baixo, ou seja, tribunal somente o poder judiciário e o direito administrativo não faz coisa julgada. Toda vez que houver uma decisão administrativa, ela pode ser revista por quem? Pelo poder judiciário. Questão dada. Aluno meu não erra essa questão. Tranquilo? Vamos agora para a próxima questão. De acordo com a teoria dos motivos determinantes, ainda que se trate de ato discricionário sem a existência de expressa motivação, uma vez que sendo manifestada a motivação, está vinculado o agente à sua realização, devendo obrigatoriamente haver compatibilidade entre o ato e a motivação, sob pena de ser suscetível de invalidá-lo. Meu povo, certinho, o que acontece? Ato discricionário, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A regra é que o ato discricionário não precisa ser motivado, não precisa dar motivação no motivo. Mas se você quiser motivar, você pode. Aí você vai entrar na teoria dos motivos determinantes. Ou seja, no ato discricionário não necessita motivação. Motivou? Bacana, você vai estar preso aos motivos que você declarou no ato. Ou seja, já que você declarou aquele motivo, você tem que obedecer ele lá na frente. Se não existir esse motivo, o ato é inexistente, você pode anulá-lo. Exemplo, você sabe que a remoção é expressamente discricionária. A doutrina traz ela como sendo discricionária. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Não precisa motivar o porquê está mandando o servidor de uma unidade administrativa para outra. Forma de deslocamento. Mas se você motivar, por exemplo, falta de pessoal, você tem que obedecer esse critério. Chegou na nova sede, viu que não tem falta de pessoal, não é esse motivo, o ato pode ser o quê? O ato pode ser tirado de circulação, o ato pode ser, nesse caso, anulado, porque é um ato ilegal, retorna o servidor para a unidade administrativa dele. Nessa situação, a gente está classificando aí como a teoria dos motivos determinantes. Ato discricionário não é de obrigatória motivação, mas se você motivar, a ela está preso nos motivos que você determinou no ato. Muito boa questão, vamos para próxima questão. A competência constitui elemento ou requisito do ato administrativo vinculado, cabendo, entretanto, ao próprio órgão público estabelecer as suas atribuições. Pessoal, não existe o órgão, não existe decreto, não existe nada que determine competência. Competência é somente quem? Somente através de lei. A competência é extremamente vinculada, seja ela no ato vinculado ou no ato administrativo. Competência somente prescrita através de lei. Se trouxer que o órgão determinou, se trouxer que a entidade determinou, se trouxer que foi um decreto, um ato normativo, está tudo errado. Competência somente através de lei. Essa questão estava errada e estava de fácil entendimento, né? Essa daí não tinha muito problema não. Vamos partir aí para a próxima questão. A legalidade dos atos administrativos vinculados e discricionários está sujeito à apreciação judicial. Meu povo, essa questão está correta e muitas das pessoas se confundem porque dizem o seguinte: poxa, Evandro, olha só, nas aulas eu gravei o seguinte, que um ato vinculado, tudo bem, o Poder Judiciário pode atacar porque houve quebra de legalidade, mas um ato discricionário pode ser atacado pelo Poder Judiciário? Pode, se ele for ilegal, né, meu povo? Agora, se ele for legal, não.
Porque se entrar na teoria da revogação da anulação, um ato legal não pode ser atacado pelo Poder Judiciário. Mas o ato pode ser discricionário e ilegal. Por exemplo, o ato pode seguir a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ter conveniência, ter oportunidade, ter o chamado mérito administrativo, e na hora de você usar a escolha, o poder de escolha, o mérito, você fura a razoabilidade e a proporcionalidade, que são os princípios constitucionais implícitos e fundamentais do artigo 37 da Constituição, que são chamados princípios da proibição de excesso. Proíbe o excesso do administrador. Se o administrador seguir a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, seguir a conveniência, a oportunidade e o mérito administrativo, o ato realmente vai ser discricionário. Mas se ele fugir à razoabilidade e à proporcionalidade, você vai ter aí um ato discricionário ilegal. Se o ato discricionário for ilegal, o Poder Judiciário pode ir lá e anular o ato administrativo. Correto? Vamos partir aí agora para a próxima questão. Considere assertativas a respeito dos atributos do ato administrativo. Os atos administrativos, qualquer que seja a sua categoria ou espécie, nascem com presunção de legitimidade, independente de norma legal que o estabeleça. A imperatividade existe em todos os atos administrativos, sendo o atributo que impõe a coercibilidade para o seu cumprimento ou execução. A possibilidade de que certos atos administrativos sejam de imediata e direta execução pela própria administração, independentemente de ordem judicial, consiste na auto-executoriedade. Olha só, vamos trabalhar agora os atributos do ato administrativo. Existem 3 atributos: presunção de legitimidade, existe imperatividade, existe auto-executoriedade. Como é que funciona na regra geral? Funciona que esses 3 aqui são atributos do ato administrativo. A questão 1 e a questão 3 está correta, então o gabarito é AB. Evandro, por que o gabarito é AB? É AB porque eu vou explicar uma por uma. A1, presunção de legitimidade, porque todos os atos, pessoal, olha só, todos os atos, filho, nascem com presunção de legitimidade. A princípio, o ato pode ter aparência de ilegalidade ou pode ser ilegal descrachado, que ainda assim, se a administração soltou ele, você tem que obedecer, dar obrigatoriedade para o particular e para o administrado. Ou seja, nasce com aparência de ilegalidade. Aí a própria administração ou o Poder Judiciário vão chegar e vão tentar anular o ato. Você sabe que ato ilegal tem que ser anulado. Imperatividade, aqui está errado, porque ela não está em todos os atos. Tem 2 atos que a imperatividade não participa. Qual que é? E melhor, nem todos os atos estão com imperatividade e auto-executoriedade. 2 atos que não têm imperatividade. Vamos lá, atos negociais e atos enunciativos. Esses 2 aqui, espécies de atos negociais e enunciativos, não estão enraizados de imperatividade e auto-executoriedade. Bem, o 3, realmente, a imposição que a administração tem, a faculdade que a administração tem de agir diretamente sem passar pelo Poder Judiciário é o atributo da auto-executoriedade. A 1 e a 3 certa e a 2 errada, gabarito B. Sem muito problema, tá, pessoal? Vamos aí para a próxima questão? Com o objetivo de punir determinado servidor público, o superior hierárquico, ao invés de instaurar regular processo administrativo disciplinar, já que possuía competência para tanto, valeu-se do Instituto Legal da Remoção ex officio, que, contudo, somente poderia ser utilizado para atender a necessidade de serviço público. Em virtude desse fato, a remoção que culminou com a transferência do servidor para outra unidade da federação será nula, em virtude da inobservância do requisito do ato administrativo denominado. Aqui, o que a gente está trabalhando? Na verdade, a questão 2 está trabalhando o tópico ato administrativo, mas a gente está trabalhando requisitos ou elementos. Quais são os requisitos? Lembra? COFIFOMOB, o troço dá até música. Muito simples, pessoal. Requisitos e elementos, COFIFOMOB, não vai me confundir com o quê? Com atributos do ato administrativo, que é a presunção de legitimidade, imperatividade e auto-executoriedade. O que é isso aqui? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Aí a questão vem e fala o seguinte, olha, ele dá o poder hierárquico e o poder disciplinar. O poder disciplinar tem um poder de punição interna da administração pública. E o poder hierárquico é o poder de comando. O caso, a remoção é um ato tipicamente discricionário ligado ao poder hierárquico.
você remove o servidor de uma unidade administrativa para outra. Você não pode usar uma coisa para outra, ou seja, você não pode usar o poder hierárquico para punir o cara, não poder disciplinar. Se a remoção é tipicamente do poder hierárquico, você não pode usar a remoção como forma de quê? De punir o cara. Então estava aí o confrontamento. Estava dizendo então que usou uma coisa para outra. Estava fugindo o quê? Ah, meu povo, fala sério, né? Estava fugindo a finalidade. Então a questão queria duas coisas. Primeiro, que você soubesse o que são requisitos. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Tranquilo. Tinha questão ali idiota, que não fazia parte do requisito, você tira. E estava dando um caso concreto, que era o cara usando uma coisa para outra, ou seja, usando o poder hierárquico como forma de penalizar o cara, usando remoção no lugar de uma punição. Então, fugiu o quê? A finalidade pública, o gabarito aí é a E, sem problema algum. Vamos partir aí para a próxima questão. O atributo da presunção de legitimidade garante que um ato administrativo emitido em desconformidade com o ordenamento jurídico a. Seja executado pela própria administração pública sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. B. Seja imposto ao seu destinatário independentemente da respectiva aquiescência, inclusive com exigibilidade coercitiva. C. Convalidado pela administração pública ante a comprovação de sua nulidade absoluta com efeitos ex nunc. D. Produz efeitos da mesma forma que o ato válido, enquanto não decretada sua invalidade pela própria administração pública ou pelo Poder Judiciário. E. Produza regularmente seus efeitos, enquanto não revogado pelo Poder Judiciário ou pelo Tribunal de Contas. Bem, então trabalhando o quê? A presunção de legitimidade está dizendo que o ato nasceu com desconformidade. Pessoal, se ele nasceu com desconformidade, não inventa moda. Antigamente, eles faziam a diferença entre ato ilegal e ato ilegítimo. Ó, não inventa moda. Nasceu com desconformidade, tanto um contra o outro vai ser decretado que ser ato ilegal. Aí você pega a sequência da autotutela, súmula 473 ou princípio implícito. Se o ato é ilegal, automaticamente ele tem que ser anulado. Os efeitos são ex tunc. E quem pode anular é tanto a administração, mais o Poder Judiciário. Lembrando, pessoal, que o Poder Judiciário não revoga ato. Olha o esqueminha que eu joguei para vocês aqui. Presunção de legitimidade, primeiro atributo. O ato nasce com a ideia de legalidade. Só que esse ato nasceu de conformidade. Se ele nasceu de conformidade, esquece a palavra de conformidade. Tanto sendo ilegal como ilegítimo, tudo é ilegal. Se é ilegal, tem que ser anulado. Se é anulado, tem efeito ex tunc, retroativos. Se é anulado, se é ilegal, quem pode anular? É critério de legalidade. Aí tanto a administração quanto o Poder Judiciário. Aí não tem o que falar, entendeu? Questão A. Por que está errado? Está errado porque o Poder Judiciário só pode o quê? Atuar contra ato ilegal. B. Está errado. Imperatividade. De forma coercitiva. C, estava falando da convalidação. Não está errado, pessoal. Convalidação, você tem que saber se o cara está de boa fé, tem que saber se o cara está de má fé. E de mais a mais não é ex nunc. Os efeitos são ex tunc. Está errado também. A D, porque o gabarito da D está certo? Porque está exatamente o que está ali. Está exatamente a minha explicação. Tanto a administração pública quanto o Poder Judiciário podem anular o ato administrativo. A E está errada porque está claro e evidente, né? O Poder Judiciário só pode o quê? Anular o ato. O Poder Judiciário não pode revogar ato. Está aí o erro da questão e o gabarito está aí. Bem fácil essa questão, não tem muito o que deturpar dela não, correto? A respeito dos atributos do ato administrativo, é incorreto afirmar que A presunção de legitimidade é absoluta. B, a imperatividade ocorre naquele ato em que impõe obrigação a terceiros, independente de sua concordância. C, o ato administrativo pode ser praticado pela própria administração pública, independentemente da intervenção do Poder Judiciário em face à auto-executoriedade. D, a presunção de legitimidade tem um conceito de que os fatos alegados pela administração supõem-se como verdadeiros. E, decorre do interesse que a administração pública representa quando atua, isto é, os interesses da coletividade. Vamos trabalhar a questão aqui. Está perguntando de novo dos atributos. E toma cuidado com o chamado comando de questão. Ele está pedindo a questão que é incorreta. Então vamos lá. A questão incorreta era A, porque ele estava dizendo que era o quê? Absoluta. E está errado, a presunção de legitimidade é relativa. Ela é iuris tantum, ou relativa. Evandro, por que ela é relativa? Porque nasce com a ideia de legalidade, mas a administração pública, o próprio Poder Judiciário,
podem anulá-la se tiverem vados de vício de ilegalidade. Então essa questão estava errada, só que você tem que tomar cuidado, pessoal, a questão está errada, mas é ela que é o gabarito, porque a prova estava pedindo o quê? A questão incorreta. Aí você não sabe fazer questão da Fundação Carlos Chagas, você se perde. Sabe aquele apavoramento que você tem que ler aquele monte de questão? Você bate a olho na A, tá errado, na B. Cara, a B tá certo mesmo, cara, imperatividade é aquilo mesmo. Aí você marca a B e passa, mas você errou, porque o comando de questão estava pedindo o quê? Incorreta. Então, na prática, fica ridículo o português, né? A questão errada é a que está certa na questão em si. Por quê? Porque ele está pedindo a incorreta, então ele vai se transformar no gabarito, apesar de estar errada. Tranquilo? Comando de questão. Primeira está errada, segunda está certo, que é imperatividade o conceito aí. A C é auto-executoriedade mesmo, certinho. A D, presunção de legitimidade, batendo direitinho a questão. E a E, falando dos interesses coletivos, que a administração, quando atua com interesses coletivos. Certinho, tá? Sem muito problema. Então, a mais importante, essa A aí era algo fundamental, pessoal. Porque a presunção de legitimidade, ela não tem ideia de que os atos nascem com presunção absoluta. Se é presunção, presume-se, mas pode vir algo posterior que deturpa, por isso que a gente fala que ele é relativo ao iuris tanto. Porque o ato pode nascer ilegal, ele é válido, você tem que obedecer o ato. Mas a própria administração ou o Poder Judiciário podem anular o ato administrativo, correto? Quando ele vai de vício de ilegalidade. Passa para a próxima aí. É correto afirmar que os atos administrativos A. Vinculados podem ser revogados com efeitos ex tunc. B. Que exauriram seus efeitos não podem ser revogados. C. Que geram direito adquiridos podem ser revogados a qualquer momento. D. Podem ser anulados com efeitos ex nunc, desde que sejam discricionários. E. Discricionários de regra podem ser revogados administrativamente ou pelo Poder Judiciário. Pessoal, olha só, tá bem legal aqui, porque eu vou jogar primeiro um esquema para vocês, tá? Olha, essa matéria aqui eu costumo dizer que ou você sabe ou você não sabe, que é a súmula 473 do STF e também é um princípio implícito da autotutela. Ó, daqui não tem pra onde correr não, meu povo. Aqui isso aí é questão certíssima de concurso. Vai cair sempre esse troço. Em 10 concursos vai cair 10. Pode um ou outro não vir, mas isso é eventual. A regra é que a súmula 473 do STF, que fala o princípio da autotutela, ela cai. Não tem pra onde correr. Então vamos lá, vamos fazer o esqueminha? Anulação só serve para ato ilegal. Poder Judiciário e Administração pode anular, porque o critério é de legalidade. E os efeitos são ex tunc, efeitos ex tunc, AT. Por quê? Anulação tunc. Efeitos retroativos, eles retornam à data do ato. Revogação. Revogação só serve para ato legal. Somente a própria administração pública pode revogar os atos. E tem efeitos ex nunc, ou seja, RN. Revogação nunc. Efeitos prospectivos dali para frente. Duas coisas legais. Não pode revogar um ato que já exauriu seus efeitos. O que exauriu? Já acabou o efeito. Exemplo, o prefeito manda os lixeiros varrerem, fazer a varrição de rua depois do carnaval no domingo de manhã, de 8 a meio-dia. A pergunta é, o prefeito pode mandar? Pode, então o ato é legal. Só quem pode tirar esse ato é o próprio prefeito, ou seja, a administração pública. A pergunta é, o prefeito pode revogar esse ato? Pode, porque o ato é legal. Ele pode assinar a ordem para o cara varrer e depois tirar a ordem. Agora, se o cara foi lá e o cara já varreu a rua de 8 às 12, como é que na segunda-feira, depois que ele varreu a rua, ele vai querer revogar um ato que já exauriu, que já foi feito? Não dá. Se o ato já supriu seus efeitos, você não tem como revogar o ato. E tem que respeitar os direitos adquiridos. Tá aí o esquemão que eu trouxe para você e agora a gente vai para as questões, vai ver um a um e vai ver onde está o correto ou errado. Já falo para você que o gabarito aí da questão é qual? A B. Por quê? Vamos ver um por um? Vamos lá. Pessoal, tá errado porque ato revogado, os efeitos são ex nunc, RN, revogação nunc, AT, anulação tunc. Nunc é prospectivos, tunc é retroativos. Revogação ex nunc, anulação ex tunc. O gabarito, pessoal, tá aqui, é a questão B, que eu falei para você usar o ato exaurido não pode mais ser revogado. Já tinha dado na explicação e trouxe aqui. O C, direito adquirido não pode ser revogado, tá, pessoal?
Se gera direito adquirido, não pode ser revogado. Agora a pergunta, Evandro, se gerou direito adquirido, pode ser anulado? Amigo, se ele vai ser anulado, é porque o ato é ilegal. O ato ilegal não gera direito adquirido. Então, mesmo que a questão fale que um ato ilegal gerou direito adquirido, está errado. Ato ilegal não gera direito adquirido, então pode ser anulado a qualquer tempo. Agora, você não pode revogar um direito adquirido. Anulado. Anulado, amigos, efeitos é ex-tunc. Eu já estou dando um macete para você. AT, meu povo. Lembra de carro automático, AT, anulação tunc. Revogação nunc. Ato discricionário pode ser revogado? Pode, mas só quem pode revogar é a própria administração pública. Não. Olha só, pessoal, a pergunta é, o Poder Judiciário pode anular um ato discricionário? Pode, se o ato discricionário for ilegal. Só que nesse caso aqui, estava errada a questão. Tranquilo? O Poder Judiciário não pode o quê? Revogar. O Poder Judiciário não revoga ato de outro poder. Então, o gabarito aí está em qual? Na questão B. O Poder Judiciário pode, de ofício, apreciar a validade de um ato administrativo e decretar sua nulidade, caso seja considerado ilegal. Tá aí um dado que você vai adorar na prova. Poder Judiciário não pode apreciar ato de ofício. O princípio do Poder Judiciário é o princípio da inércia. O Poder Judiciário fica parado lá. Você que é o prejudicado tem que dar impulso. Você tem que ir lá e impulsionar o Poder Judiciário. Sem impulso, o Poder Judiciário não funciona. Então, essa questão está errada e o Poder Judiciário não anula ato administrativo de ofício, correto? Sem muito problema nessa questão. Vamos para a próxima questão. O ato administrativo, uma vez publicado, terá vigência e deverá ser cumprido, ainda que esteja eivado de vício. Correto, meu povo? O ato saiu, ele foi exteriorizado através de publicação, ele tem presunção de legitimidade. Ele cria obrigatoriedade para todos os administrados. Lembrando que não é a administração que tem que provar que o ato é legal. É o administrado que tem que inverter o ônus da prova e provar que o ato é ilegal. Agora, essa presunção é relativa ou iuris tantum. É o administrado que, no caso concreto, vai ter que provar que a administração pública está irregular, o ato é ilegal. Aí ela vai ter que impulsionar o Poder Judiciário, que ele não trabalha de ofício, o Poder Judiciário não trabalha de ofício, e o Poder Judiciário vai poder vir e tentar fazer o quê? Anular o ato eivado de vício de ilegalidade. Correto? Muito boa a questão, estava correta, sem muito problema. Vamos partir para a próxima questão. Existe liberdade de opção para a autoridade administrativa quanto ao resultado que a administração quer alcançar com a prática do ato. Meu povo, essa questão está errada, sabe por quê? Ela está perguntando se você sabia da finalidade. Resultado é finalidade. Não tem opção. A finalidade é pública ou mais nada. Por exemplo, quando você solta um ato administrativo, o que você quer? Qual o resultado? Resultado é sempre o bem-estar coletivo, sempre a finalidade pública. Você lembra que os elementos competência, finalidade e forma são sempre o quê? Vinculado. Competência sempre na lei, forma sempre escrita e finalidade, que é o resultado, sempre o quê? Sempre vinculado, sempre pública. A finalidade sempre tem que ser pública. Então, ele não pode escolher entre ser público e particular, por exemplo. Então, essa questão estava errada. Muito boa questão. Nessas situações, fizemos uma bateria de questões aí. Olha só, pessoal, ato administrativo é um negócio complicado. E, na verdade, é complicado e simples. É complicado porque você tem que estudar. E é simples na hora da resolução do exercício e você entendeu tudo. Olha, bancas tipo SESP-PNB, FCC, inclusive a ESAF nesse ponto, Sesgran Rio, FunRio, tanto faz a banca que está trabalhando com você, as questões batem iguaizinhas. A estrutura é a mesma, não tem como fugir. Sabe por quê? Porque não tem muita corrente doutrinária, não. As doutrinas são enraizadas, são doutrinas clássicas, são doutrinas travadas, salvo teorias novas, tipo teoria da convalidação, salvo teoria do ato nulo, salvo aí a professora Maria Silva Zanella de Pietro, que veio trazendo o atributo da tipicidade, que é algo assim mais recente. Alguns consideram, e hoje fins de prova, você tem que colocar que está certo, que a imperatividade vale como sinônimo do poder extroverso. Fora esses detalhezinhos, tá aí as provas, tá aí o resultado do seu trabalho e dessa forma você vai ser aprovado em qualquer concurso público que você quiser. Fé, força. Quando te faltar força, fecha os olhos e grita, Deus é Pai, que vai funcionar. Porque eu tô longe, eu tô em Cascavel, mas o meu coração tá junto com você. Fé, força e até o próximo encontro. Um abraço.